Que a paz esteja com você, prezada irmã, prezado irmão. Seja bem-vindo. Mais um estudo, mais um curso bíblico da A Voz da Verdade, ok? E hoje nós iremos falar sobre Jesus, o Messias. No último estudo nós falamos sobre Deus e Yahvé, sobre Deus o Pai. Estudo maravilhoso. Se você não assistiu, assista. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Messias. Como que é bom falar sobre Jesus, sobre a missão de Jesus, sobre quem é Jesus, qual a relação de Jesus com o Pai, qual a função que ele exerce na atualidade e, principalmente, como que passou da hora da gente estreitar essa relação com o nosso Jesus, ok? É um estudo maravilhoso. Para começar, deixa eu ver aqui, vou começar com esse texto aqui de Marcos 8, 27 e 29, depois você pode ler aí na sua casa, em que Pedro dá testemunho pelo Espírito Santo e diz que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, ok? Cristo quer dizer a mesma coisa que Machia na língua hebraica. Vale lembrar que nós brasileiros, nós usamos a palavra Machia dando um toque da nossa língua. Nós chamamos o que? Messias. Mas Messias, Machias e Cristo quer dizer a mesma coisa, que quer dizer ungido de Deus. Então presta atenção, prezado irmão. Quem é Jesus Cristo? Como Jesus foi chamado? Ele foi chamado de uma pessoa que é ungida de Deus, que é enviada de Deus, ok? Olha, não esqueça, tá? Jesus, quando você fala que Jesus é o Cristo, você está querendo dizer que o quê? Você está querendo dizer que Jesus é uma pessoa, é um homem que foi ungido por Deus, foi separado por Deus para uma missão especial. De que Jesus foi chamado? Lucas 3, 21, 22, é um título parecido com Cristo, que é o quê? Filho de Deus. Nesse caso aqui, o próprio Deus testemunha, dá um testemunho aqui, fala que Jesus, ou Yeshua, no hebraico, né? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é filho dele, ok? Esse título é um título de exaltação, de autoridade. Porque na Bíblia, Deus tem muitos filhos, ok? Muitos filhos. Mas nenhum é como Jesus Cristo. Um filho especial como Jesus Cristo, que a Bíblia fala que é único, ok? Que é o único da espécie. Um título de autoridade. É um título parecido com o título Cristo, ok? De alguém que recebe autoridade para governar, para ser rei, em nome do Altíssimo. Esse é o significado do título Filho de Deus. Alguém que recebe autoridade para governar como rei em nome de Deus, ok? Então Jesus, ele foi chamado de Filho de Deus. E o próprio Deus o chamou assim. Tem um texto em Salmos 82 que ele fala: vós sois todos filhos do Altíssimo. Os juízes de Israel eram chamados de filhos de Deus, filho do Altíssimo. E Jesus tem essa autoridade para julgar, para ser juiz, ok? Então não esqueça, prezado irmão, não esqueça, prezado amigo. Jesus foi chamado de Filho de Deus porque Jesus tem essa autoridade para julgar, para governar e para reinar em nome de Deus. Que maravilha, né? De que Jesus foi chamado? Atos 2:36 diz que Deus o Pai, fez de Jesus Senhor, o fez Senhor. E aqui, prezado irmão, para você entender esse título que Jesus recebeu do Pai, eu gostaria de fazer uma referência a um texto bíblico do Antigo Testamento. Porque há muitas figuras no Antigo Testamento e muitas vezes a gente lê esses textos bíblicos e não consegue perceber as figuras de Cristo implícita, né, nos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, José do Egito. Percebe comigo que ali José ele foi exaltado por Faraó e naquele momento Faraó deu o anel dele para José e fez com que José subisse num carro e todas as pessoas tinham que ali se curvar diante de José. E Faraó fez o decreto, falou: olha aqui, somente no trono eu sou maior que você. Tudo que você falar é como se eu estivesse falando.
E aí entregou todo o governo do Egito Antigo nas mãos de Faraó. Essa figura Faraó e José aí é uma figura Deus com Jesus Cristo. Deus o fez Senhor, Jesus Cristo. Como assim? Deus entregou todas as coisas na mão de Jesus e deixou com que Jesus governasse todas as coisas. Que bonito, né? Que bonito esse sentido. Diz a Bíblia que Jesus entregou, Deus, o Pai, entregou nas mãos de Jesus todas as coisas, inclusive a igreja, inclusive nós somos de Cristo. Tá? Por meio, né, por intermédio do Pai, que concede todas as coisas, ok? Muito bonito esse texto aqui. Jesus é o Senhor, glória a Deus, é o nosso Senhor, ok? Qual era a missão de Jesus Cristo? Quando Jesus veio aqui, qual foi a principal missão dele, que é prezado? 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ok? O que isso quer dizer? Que Jesus veio como um grande porta-voz da paz, um grande porta-voz para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, se a raça humana estava precisando de reconciliação, é porque estava separada, né? Espiritualmente falando, a raça humana estava separada de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E Jesus veio para unir novamente, ok? Veio para poder estender a mão a Deus, uma mão a Deus e outra mão ao ser humano, e fazer essa mediação. A palavra certa é essa, mediação entre o homem e Deus. Louvado seja Deus por isso. Mais um. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu quero ficar com essa parte. Ele falou que é a verdade, a vida, sim. Mas essa parte aqui, caminho. Jesus falou, uma missão especial de Jesus é fazer com que apresentar um caminho ao homem, para que o homem pudesse chegar a Deus. Prezado irmão, no Antigo Testamento, principalmente nós que não somos judeus, não pertencemos às alianças, né? As alianças de Jacó ali, era impossível a gente ter acesso a Deus. Impossível, porque a gente não pertencia ao povo. Mas através de Jesus Cristo, nós temos esse caminho, essa porta aberta para chegar a Deus. Oh, glória a Deus, né? Se não fosse Jesus Cristo, a gente estava perdido nesse sentido, ok? E os próprios judeus também, prezado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos perderam a glória de Deus ali, após o pecado de Adão. E precisava ter a glória de Deus que estava no homem, que foi roubada, precisava ser restituída. E Jesus vem aí trazendo essa restituição da glória de Deus ao homem. Nossa, que bonito, né? O caminho. Então, para se chegar a Deus, eu tenho um caminho. E esse caminho é Jesus. Ok? Mateus 9, 6 a 8. Mais uma coisa aqui que mostra a missão de Jesus. Depois você lê aí na sua casa. Mas aqui você vê nesse verso aqui que Jesus fez um milagre para mostrar para as pessoas que ele tinha autoridade para perdoar pecados. E depois as pessoas glorificaram a Deus ali, ó. E a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Ok? Então, prezado irmão, logo, deixar de falar um pouco então, logo, prezado irmão, um dos papéis importantes que Jesus veio fazer é o quê? Glorificar, fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus por intermédio dele. Então você viu aqui nesse verso aqui, que as pessoas quando viram os milagres, quando viram o que Jesus falou ali, glorificou a Deus. Então, eu falando de novo então, logo, a maior missão de Jesus é fazer com que o Pai, o nosso Deus, e o Deus dele também, fosse glorificado. Ok? Mateus 9, 6 até 8. 6 até 8. Outro papel principal aqui. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus. Que coisa mais linda, prezado.
Jesus, a missão dele foi por meio de sua morte, nos comprar para Deus com sangue precioso. Aleluias. Prezado irmão, se alguém um dia falar que você não vale nada, que você não tem valor, lembra disso aqui. Que você tem muito valor, sim. E você custou muito, ok? A sua alma custou muito para Deus. Foi o preço do sangue do Filho de Deus. Compraste para Deus. Que coisa mais linda, ok? Nos compraste para Deus. Alguns judeus dizem assim, como é que pode um homem comprar para Deus com seu sangue? Isso não existe. Isso não existe. Não existe na cabeça deles, mas nos planos de Deus existe sim. Porque na lei do holocausto estava implícito ali espiritualmente o plano de salvação para o ser humano. A lei do holocausto do Antigo Testamento estava implícito o plano de salvação do ser humano e eles não conseguiam ver porque liam as escrituras somente pela letra, não no sentido espiritual, ok? Então você vê, prezado, que Jesus quando veio, alguém olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava fazendo referência a isso aqui, ó. Queria comprar para Deus toda a raça humana, okay? Lógico, aqueles que crerem, né? Que coisa linda. E Jesus cumpriu mesmo essa missão, ok? Jesus foi enviado para isso, ele cumpriu essa missão aí. Louvado seja Deus, glória a Deus. Não tenho palavras para agradecer a Deus por esse presente. O que acontece quando alguém verdadeiramente passa a crer no Filho de Deus? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é um texto muito bonito, Romanos 8, do 1 até o 2. É o nascer de novo, tá? É ganhar uma natureza, uma nova natureza. Essa aqui é o ponto principal. E o grande diferencial o grande diferencial do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento está aqui. Porque no Antigo Testamento a pessoa poderia ali se esforçar para poder guardar a lei de Deus, tentar agradar a Deus, mas estaria sempre em falta. Por quê? Porque a mudança seria somente externamente, somente na superficialidade. Já no Novo Testamento, sob o ministério do Espírito, a guarda da lei, aquilo que o servo de Deus faz, vem de dentro para fora, né? Através de uma consciência renovada em Deus. Isso aí a pessoa consegue isso quando ela passa a crer verdadeiramente em Jesus Cristo e faz confissão do nome dele para perdão dos pecados, ok? Ela ganha uma natureza espiritual, ela ganha... Esse milagre acontece dentro dela. Certa vez Jesus falou, fazendo uma comparação, falou que o homem nasce de novo, né? Tem um nascimento carnal quando você nasce da barriga da sua mãe, e tem o nascimento espiritual, que é quando acontece a renovação espiritual. Em outras palavras, quando você aceita Jesus, você passa a ser uma nova criatura, um novo ser. Isso aí é logo agora, prezado, é logo que você aceita, ok? Se você não experimentou essa sensação, se você não teve ainda essa experiência, chegou o momento, prezado. Levante a mão ao céu, faça confissão do nome de Jesus Cristo para a sua salvação. Mais rápido possível, ok? Mais rápido possível. João 3, 35 e 36. O que acontece quando alguém verdadeiramente passa a crer no Filho de Deus? Isso aqui é outra bênção. Além de você ganhar uma nova natureza, uma natureza divina dentro de você, você passa a ter direito à vida eterna. O seguro de vida, né? O seguro de vida, você passa a ter direito à vida eterna. Claro, essa vida eterna você não usufrui dela logo agora que você creu, mas é o direito que você passa a ter. Você passa a ter esse direito. Por ocasião da volta do Senhor, por ocasião do juízo final, Deus nos entregará essa vida eterna que nós ganhamos ao crer no Filho de Deus. Ok? Mas com certeza nos estará garantida essa bênção. Ok? Irmãos, quanto que vale a vida eterna, irmãos?
E tem gente que deixa Jesus por tão pouco, né? Tão pouco eles deixam o caminho, fica desanimados. Quanto que nós pagaríamos pela vida eterna? Quanto? Mas o ser humano só vê as coisas. O ser humano só vê as coisas com os olhos carnais, né? Fazer o quê? Que importante função o Messias Jesus exerce no céu? Hebreus 8, do 1 até o 2. Jesus, ele é sumo sacerdote. Prezado irmão, quando você começa a estudar o que é um sacerdote, segundo as Escrituras Sagradas, você começa a ter um pouquinho mais de fé em Jesus Cristo. Por quê? O que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que faz a intermediação, né? A mediação entre Deus e os seres humanos, ok? É o porta-voz, ok? Quando a pessoa não pode chegar diretamente a Deus, então tem que ter um porta-voz ali. Agora o interessante é que Jesus é esse sacerdote entre Deus e o ser humano. Jesus presta serviço como exerce a função de sacerdote para fazer com que o ser humano se chegue a Deus. Por exemplo, a oração. Nós oramos a Deus, oramos ao Pai, em nome de quem? Jesus, que é o sacerdote. Na autoridade de Jesus, nós chegamos a Deus. Ok? Que coisa maravilhosa. Agora, o mais bonito de tudo isso é o quê? Que como Jesus, que está à direita de Deus, ele conhece o que é ser humano. Né? Jesus foi homem e andou, né, e esteve aqui conosco e sentiu frio, sentiu sede, foi incompreendido, sentiu medo, sentiu muitas vezes, teve um momento aí que Jesus teve até dúvida ali, ok? Quando ele estava morrendo na cruz ali, Deus meu, por que me desamparaste ali? Quando o pecado da humanidade toda estava sobre ele, ok? Então assim, Jesus, ele pode nos representar muito bem. Nós temos um grande representante da raça humana perante Deus. Em outras palavras, prezados, isso é coisa maravilhosa. Quando nós oramos, quando nós chegamos a Deus, por esse sacerdote, por esse representante aí que está nos representando, toda oração é respondida. Toda oração chega diante de Deus. Por causa dele. Ok? Por causa dele. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que nós temos mais... Nós não temos o que temer, prezado. Nós não temos o que temer. Nós temos que chegar diante de Deus com confiança mesmo. E com ousadia, ok? Claro, com ousadia, mas com muito respeito, claro. Mas podemos ter essa liberdade, porque nós temos uma garantia lá no céu, à direita de Deus, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, o nosso advogado, ok? Isso não é para aumentar a fé, prezado? Com certeza, né? Conclusão, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, né? Como eu falei para você, o ungido de Deus, aquele que tem autoridade para reinar e para julgar. Isso quer dizer Filho de Deus e Messias. A missão de Jesus foi cumprida ao dar um grande exemplo de obediência e submissão a Deus. Jesus obedeceu a Deus, mostrou como que é obedecer a Deus, como que é glorificar a Deus. Perceba comigo, prezado, que todos os milagres de Jesus falou, olha, glorifica o Pai lá, glorifica a Deus, vai lá, exalta a Deus. Ok? Então Jesus deu um grande exemplo. Logo, Jesus deu um grande exemplo de humanidade, né? De humildade. Ele se entregou como um grande sacrifício a favor da humanidade a fim de justificar e redimir a raça humana. E ele cumpriu um dos papéis mais importantes, um papel fundamental na Bíblia, que é o que? Redimir a raça humana. Restituir a glória de Deus que foi perdido no ser humano, por intermédio do seu sacrifício. E como você viu aquele verso do Apocalipse que é lindo, nos comprou para Deus com seu sangue. Hoje somos propriedade de Deus, por quê? Porque Jesus nos comprou para Deus, ok? E é interessante que ele nos comprou para Deus e Deus nos entregou a Jesus, né? Interessante esse plano aí. Hoje ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus e intercede a favor da igreja lá. Ele é o grande representante. Todo mundo que dobra o joelho, todo mundo que se chega a Deus, pode chegar com confiança.
Ah, irmão, fala, mas eu não mereço isso. Não, não é por você, prezado irmão. Não é por você, é por ele. Vale lembrar que é ele quem nos justifica e nos justificará no dia final. Nada do que nós podemos fazer vai nos dar direito a alguma coisa. Nada. Ok? Em breve voltará e sentará em seu trono de glória. E aqueles que, eu não coloquei aqui, mas aqueles que aceitaram Jesus e ganharem a vida eterna, no dia final irão reinar com o Senhor. Tá ok? Uma promessa maravilhosa do próprio Jesus. O apelo aqui é crer de verdade em Jesus. Eu coloquei esse apelo porque tudo isso que eu falei, a maioria de vocês aí creem dessa forma e acredita, é mesmo, fala, ó, que benção, que bonito. Mas o problema é que às vezes a nossa crença está somente na teoria e não na prática. Está na superficialidade e não na raiz das coisas, né? Falamos com a boca, mas negamos pela prática. Falamos que Jesus é o Senhor, mas não obedecemos o que Ele verdadeiramente faz. Então um apelo aqui, prezado irmão. Se eu for até numa cadeia lá, com os ladrões e fizer uma pesquisa e perguntar se eles creem em Jesus, a maioria crê. Mas não é esse tipo de crer, no sentido de saber que Ele existe e que Ele existiu. É crer no sentido de entregar a vida a Ele e fazer o que Ele quer que se faça, ok? Somente desse jeito. Então esse é meu apelo para você, prezado irmão. Crer de verdade, de coração no Senhor Jesus. E com certeza será salvo tu e tua casa, como diz a Bíblia. Ok? Próximo estudo, Jesus é submisso e subordinado ao Pai. Um estudo interessante. Próximo estudo. Espero que você não perca. Deus abençoe, prezado. Até o próximo estudo. Até o próximo estudo aqui no nosso curso A Voz da Verdade. Deus abençoe.